que o Google hoje ainda é o maior buscador do mundo. Só que as gerações mais novas, com o advindo de rede social, né, Instagram, TikTok, entre outras ferramentas, começam, até mesmo um próprio Mercado Livre, uma Amazon, eles começam a se tornar ferramenta de busca. O que você acha que o Google tem que fazer para continuar aí sendo esse líder como o maior buscador da internet? Pergunta de ouro, Bruno. Essa é a mudança de maior impacto nessa empresa nesse ano. Foi, né? Porque quando vocês fizeram isso pro Brasil, isso validou para todos os outros lugares do mundo. Que nós não esperávamos. Mas aí o que aconteceu assim. E daí o Google parou de ser uma empresa americana e virou uma empresa internacional. Uma coisa relativamente simples, mas que deriva do fato de que nós estávamos pensando no mesmo problema isolados. De uma outra ótica também. Uma outra ótica, uma outra cabeça. Então o que a gente achava que era importante era diferente do que o que era visto na Califórnia. Muitas das coisas que nós pensávamos não funcionavam no Google, mas tinham coisas que funcionavam muito bem. O Google, a gente tinha uma obsessão com métricas, mede tudo. E uma das coisas que a área de pessoal de busca fazia é assim, se você desligar um componente, o que acontece com a qualidade da busca? E o componente de maior impacto, aquele que na hora que você desliga, a busca piora mais, é o primeiro da lista. Perfeito. Teve um momento, eu não me lembro se por volta de 2011, 2012, que dos 5 componentes de maior impacto na busca no mundo, 2 tinham sido desenhados e implementados em Belo Horizonte, Brasil. Que porrada. Eu gosto de citar esse exemplo, porrada. Bruno, porque assim, tem um negócio que me... Que porrada. Tem um negócio que me incomoda muito em Terra Brasília, que é, a gente não consegue, a gente não dá conta, porque os americanos têm isso, porque lá é assim, porque... Não, a gente tem que fazer aqui com o que nós temos, e nós temos que acreditar que nós podemos fazer tão bem quanto qualquer um em qualquer lugar. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, o podcast aqui do G4 Podcast, onde trazemos grandes nomes que estão fazendo o Brasil acontecer. Trazemos empreendedores, empresários, líderes, diretores das suas empresas, para eles contarem um pouquinho daquilo que eles estão fazendo, daquilo que eles já passaram e dar dicas aqui para vocês, para que vocês possam aprender e fazerem as suas empresas serem ainda melhores. E hoje eu tenho a honra de trazer um dos maiores nomes de tecnologia aqui do Brasil. Já fazia um tempo que eu estava querendo te convidar, mas finalmente conseguimos. Ele que conquistou os fundadores do Google, que compraram a empresa dele lá no comecinho da internet, onde tudo ainda era mato, não tinha nada. Ele começou a empresa dele em 2000, foi o primeiro funcionário do Google aqui no Brasil e responsável por toda a criação do Centro de Engenharia do Google lá em Belo Horizonte, que foi o começo, né, do que hoje é toda a área de tecnologia que fez BH, né, Belo Horizonte, ser esse proeminente centro de inovação aqui do Brasil. E a gente tanto fala desse algoritmo na internet, ele foi um dos inventores do algoritmo, literalmente, do Google, tá? Então vai ter muita coisa para a gente conversar aqui nesse papo hoje. E agora, né, recentemente, deixou essa história aí de mais de 20 anos lá no Google, 24 anos empreendendo nesse universo, para alçar novos voos. Queria te agradecer por ter vindo aqui. Berthier Ribeiro Neto, muito bem-vindo ao Papo de Gestão. Ô Bruno, obrigado. Eu que agradeço. É uma alegria estar aqui, né? Uma alegria estar falando com você. Você é uma referência para empreendedores no país. O problema de uma introdução como essa é que daqui para frente é só morro abaixo. Para com isso. Mas vamos lá, vamos tentar. Ai, ainda por cima, humilde, né? É isso aí, galera. Característica da galera que realmente faz. Olha só, já peço para vocês aquela dica de sempre. Pega o caderno para anotar que vai ter muito insight nesse papo de hoje, tá? Muita coisa sobre mundo de tecnologia, desafios de liderar a operação de uma gigante global como o Google, né? Como a inovação também faz parte da transformação de grandes mercados. Então ele vai contar um pouquinho da sua trajetória e as maiores lições que ele aprendeu aí montando o negócio lá em março de 2000, no auge do crash da bolha, né, da internet.
e o que ele aprendeu aí no Google durante esses mais de 20 anos na companhia, sobre grandes tendências, né? E o que ele vê aí de futuro para o Brasil e mundo nessa parte de tecnologia. E eu não poderia começar com essa pergunta que é a minha maior curiosidade, né? Quando a gente olha o Google, né, sem dúvidas, todo mundo conhece, o maior buscador aí da internet. E você, há quase 20 anos atrás, vendeu a sua empresa, né, a Aquan, falei certo? Aquan, né, para eles, né, maior empresa aí de buscas do mundo, que na época estava começando a se consolidar ali. Mas eu quero começar por isso e daí a gente vem aqui para a tua história. O que chamou a atenção no Google para ir lá para Belo Horizonte adquirir a tua empresa? Eu acho que foi um par de circunstâncias. Uma delas nós somos um grupo acadêmico, nascemos dentro da universidade, criamos um protótipo de tecnologia, transformamos esse protótipo numa empresa e milagrosamente nós sobrevivemos até hoje, eu não sei como. Mas em 2004 nós estávamos vivos. A outra coisa é que, como grupo acadêmico, a gente publicava. E a gente tinha uma vantagem competitiva. A gente tinha uma máquina de busca operacional, a gente tinha um log de consultas. Então, a gente tinha um entendimento do que os usuários estavam fazendo e que tipo de solução que eles estavam querendo, né? Então, isso é incomum no mundo acadêmico. Então, a gente publicava com notoriedade. E o Google tem muita gente que veio do mundo acadêmico, eles sabiam o que estava acontecendo. Em 2004, eles me contactaram e o contato foi fulminante. Foi isso que aconteceu. O gozado é que quando aconteceu, eu não estava esperando. A gente tinha encontrado uma solução para a empresa que era vender soluções de busca para o mercado corporativo. E eu estava muito, muito com a cabeça nisso, né, quando o Google nos contactou. E a oferta foi muito tentadora. Agora, antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse momento, que eu vou segurar aqui para a audiência que está ouvindo a gente, esperar por esse momento de como foi, né, de fato, o dia, a hora, o que aconteceu. Antes da gente falar disso, conta um pouquinho, né, você falou que vocês eram um grupo de acadêmicos. Aonde que surgiu a Aquan? E com quem que surgiu? Deixa eu contar um pouco da minha história, né? Eu sou mineiro do interior, cidade grande, para estudar. Eu me formei em 82. A década de 80 é uma das décadas perdidas, né? O Brasil tem esse problema. Se você olhar os últimos 40 anos, na década de 80 o PIB cresceu 0. Perfeito. Na década de 2010, 0 de novo. Então, dos últimos 40, nós jogamos 20 fora. Se a gente tivesse crescido a 2,5%, o PIB estaria 50% maior, não estaria falando de nenhum dos problemas que nós estamos falando hoje, né? Então, a gente tem que aprender isso. Como não tinha emprego, eu fui estudar. Falei, se eu vou continuar estudando, vou fazer um trem diferente. Fui fazer computação. Isso em 82? 82. Nossa, ninguém falava de computação. Ninguém falava de computação. O departamento de computação tinha acabado de ser criado. E eu fazia trabalhando. Eu tinha acabado de casar, né? Eu me formei numa sexta-feira, casei no sábado. E eu trabalhava, estudava, e eu pensava, né, eu sempre fui bom estudante, né, se eu pudesse me dedicar aos estudos, eu fiz uma coisa, né, inédita. Eu fui até o pai da minha mulher, falei com ele, olha, eu estou pensando em parar de trabalhar, viver de bolsa de estudo. E o que eu ficava pensando, e se tiver um acidente? E se ela precisar de médico? E se eu não vou ter condição nenhuma? E eu acho que ele pensou assim, meu Deus, o moço nem começou a vida e já está querendo parar de trabalhar. Mas se ele pensou, Bruno, ele não falou nada disso. Ainda ele falou, bem, né? Ele falou, vai em frente que eu estou atrás. Eu acho, né, infelizmente, o pai da minha mulher, José Reinaldo, é falecido, mas foi um dos momentos mais críticos da minha vida. Aí eu fui estudar, mestrado, resolvi sair para um doutorado na Universidade da Califórnia, voltei, virei professor do departamento de computação na UFMG, e no departamento nós escrevemos, né, não fui só eu, não foi eu e vários professores, mas nós escrevemos um projeto de pesquisa, recebemos uma bolada do CNPq na época, $1 milhão, que é muito dinheiro para os padrões da época, e eu tive um orientador. Que ano que foi isso? Isso foi em 1988 que nós recebemos esse dinheiro.
E eu tive um orientador na Universidade da Califórnia, com um grande amigo, Dick Mantz. Dick é conservador, protestante, republicano, e tem certeza que o mundo é o que a gente faz dele. Ele falava comigo, não, você pegar dinheiro do governo é a parte fácil. A parte difícil é explicar o que você fez com o dinheiro. E não me vem com esse negócio de artigo e aluno, não, porque isso é o que você faz quando eu não te dou dinheiro. E a relação com o orientador é um negócio muito curioso. É como se fosse um mentor que fica na sua cabeça, né? E eu conversei com o investigador principal do projeto, o professor Nífeas Viviane, e falei, nós temos que fazer alguma coisa que nós não faríamos se nós não tivéssemos esse dinheiro. E nós resolvemos fazer uma máquina de busca para o web brasileiro. Porque isso era o tema do meu doutorado. Não havia máquina de busca ainda, mas eram as técnicas que você usa para você construir uma máquina de busca. Aí fizemos, o tráfego explodiu. No teu site que vocês lançaram, nessa máquina. Dentro da universidade. Todo mundo usando. Brasil inteiro. Irado. O site chamava-se Todo BR, de todo o Brasil. O tráfego explodiu. Foi parar ao chefe... Que ano que era isso, você lembra? Nós lançamos em outubro de 99. 99? Outubro de 99. O Google tinha acabado de ser fundado, não estavam prestando atenção no Brasil. Nossa solução era melhor do que a deles. Eu lembro, claramente. Eu usei essa ferramenta, cara. Claramente. E o tráfego explodiu, de repente... Aqui no Brasil tinha o quê? Tinha o KD, tinha o KD, vocês... mas o KD era um diretório. Diretório, era um negócio isso. Parecido com o Yahoo. E Yahoo, outra... Tinha vocês e tinha mais quem na época? Tinha máquina de busca, só tinha o Todo BR. Só vocês. E tinha o Google, mas era muito incipiente. Eles não estavam muito prestando atenção. Isso foi fundado em 98, um ano antes. Eles estavam centrados no mercado americano. Que loucura, cara. O tráfego explodiu, milhões de usuários. E a gente operando isso no laboratório. A gente desligava as máquinas, porque estava fazendo experimento, tinha tese de mestrado e tal. O telefone tocava. Tocava o telefone na secretaria do departamento. Desliga não, que nós estamos usando, né? Fomos parar na sala do reitor. Professor César Sá Barreto. Eu nunca mais vou me esquecer daquela manhã. Físico, pôs um óculos assim no nariz, né? Eu olhava por cima do óculos. 4 professores na minha sala. Isso não é coisa boa. O que está acontecendo? Nós explicamos, mais ou menos 15, 20 minutos. Ele perguntou, deixa eu ver se eu entendi. Vocês fizeram um protótipo de tecnologia no meu laboratório, no meu departamento, no meu instituto, na minha universidade. Vocês querem tirar de lá, botar numa empresa no nome de vocês. É isso? Silêncio mortal, né? Passado 1, 2 minutos, alguém respondeu. Né, professor? Ele sentou na cadeira, pensou por 30 segundos e nos disse, tem muita coisa para fazer, nós temos que correr e eu vou guiar o caminho. Que irado. Eu até hoje me pergunto, haviam 51 reitores, se não me engano, 51 reitores de universidades federais no país naquela manhã. Quantos teriam nos dado essa resposta? Eu tenho muita convicção que nós estávamos diante de um e um só. O único que teria nos dado a resposta naquele dia. Que tesão. Foi sensacional. Aí nós saímos, gratidão eterna ao professor César, e fomos tocar a empresa. Né? A empresa foi incorporada, né? Nós fizemos o registro na Junta Trabalhista em março de 2000, o mês do crash da Nasdaq. Então, eu até hoje não sei como é que a gente sobreviveu, Bruno. Qual que é a diferença entre diretório e buscador? Que você estava falando do Todo BR, que era um buscador, e o diretório, que era o KD. Ótima pergunta. Isso, na verdade, começa no nascedor da internet. 94, se não me engano, 2 estudantes de Stanford, né, saem do doutorado e fundam uma empresa, o Yahoo. Né? O Jerry Yang e eu não vou lembrar o nome do outro. E o que eles fizeram foi o seguinte, tinha muita página aparecendo na web, nós vamos organizar, isso tá uma bagunça, nós vamos organizar. Então eles criaram a ideia de ter umas categorias. Perfeito. O problema quando você faz isso é como é que você coloca as páginas dentro das categorias. Como é que você sabe o que é educação? Como é que você sabe o que é esportes? Como é que você sabe o que é... Você não sabe. Você não sabe. Você vai fazer na mão, vai virar uma maluquice. Mas era o que eles estavam fazendo. E aí não tem escala, né? Que é uma das coisas que a gente devia falar aqui, né? Importância de tecnologia para você ter escala. Na época a tecnologia não existia, eles foram fazendo na mão
Só que à medida que o volume de páginas na web exponencial o explodindo, negócio. Eles não conseguiam mais. Então, quando chegou ali 3, 4 anos mais tarde, o Yahoo tinha uma parte pequena da internet. Porque tinha uma parte enorme que você não conseguia... achar lá. Você não conseguia inserir naquele diretório, né? Porque tinha muito mais página aparecendo do que páginas que eles conseguiam classificar corretamente. E o KD foi na mesma linha do Yahoo. E o que era diferente de vocês? O Sergey e o Larry foram uma outra linha, que era o seguinte: não, nós vamos fazer um buscador, que é isso que você tem hoje. Você me dá 2, 3 palavras e eu te digo onde é que está a página que você conhece. A página que você quer, né, o conteúdo do seu interesse. Então, assim, muito mais rápido, é um problema muito ambíguo, muito mais difícil de resolver, mas foi nisso que eles se lançaram. E teve um insight espetacular, eu não sei se foi do Larry, eu não sei se foi do Sergey ou se foi dos dois, que foi o seguinte: você tinha as páginas, você tinha links entre as páginas. Eu acho que foi o Larry que se perguntou, o que são os links? Para que serve? E uma das coisas que ele intuiu, eles são super, super inteligentes, foi que se alguém aponta muito para o G4 Educação, é porque o G4 Educação é uma autoridade em educação para empresários. Então, na hora que perguntar educação para empresários, ou, né, curso para empreendedor, eu vou apontar para o G4, porque o pessoal que está escrevendo conteúdo está me dizendo que o G4 é a autoridade. Esse aqui é um insight. E isso tem um caso de uso muito curioso, que é o seguinte: você vai no buscador qualquer e bate Banco do Brasil. O que o usuário está querendo? Achar o Banco do Brasil. Achar a homepage do Banco do Brasil. Para acessar o que seja. Para acessar, para... ver a conta, isso. O que seja. Mas banco é uma palavra bastante comum. Perfeito. Em português. É uma palavra bastante comum, não é uma preposição. Perfeito. Brasil é uma palavra bem comum. Significa assim, tem milhões de páginas que tem as 3 palavras. Sim. Das milhões, como é que você dá? Então, os buscadores da época, você tinha buscadores grandes, Alta Vista, Excite. Quando você fazia essa pergunta Banco do Brasil, a homepage do Banco do Brasil aparecia na posição 45. Então, você tinha que ficar rolando a página. Até achar o que você queria. Até achar o que você queria. E no Google, o que o Larry e o Sergey fizeram? Vamos fazer o seguinte: vamos contar quantos links tem para cada site. Você pode dar uma normalizada e esse é o site. É o indicador. É o indicador. O site que tiver mais link é o que aparece primeiro. Esse negócio começou a funcionar tão bem, porque tem uma fração do tempo que o usuário está fazendo exatamente isso. O usuário quer saber o que é a homepage do G4 Educação. Perfeito. Tá? Ele bate lá G4 Educação, a espera até fazer o teste no Google, né, para ver se está funcionando. Eu estou falando aqui que eu não consigo mais reclamar com você, né? Mas eu acho gente para você reclamar. Se você bater G4 Educação, e tem que vir a homepage do G4 Educação, senão está errado. Né? Uhum. E isso funcionou tão bem que os usuários começaram a falar: não, negócio de busca é Google. Negócio de busca é Google. Agora, quando você tem os usuários empurrando a sua marca, o resto é história. Muito bom, cara. Agora vamos pro momento. Eles foram lá e acharam vocês, porque vocês publicavam muito sobre o assunto e porque provavelmente o que vocês tinham lá na Aquan era muito melhor ou muito bom em termos de busca do que eles tinham lá, né? Como é que foi esse approach? Ele te mandou um e-mail, ele te telefonou e o que ele colocou nesse e-mail? E como que foi a sua reação na hora que você viu? Quem que mandou? Foi o Larry? Foi o Sergey? Como é que foi isso? Tá, deixa eu contar a história. Nós criamos a empresa em 2000. Nós tocamos a empresa com poupança. Na época não tinha investidor, não tinha VC, não tinha fundo de investimento. Tinha acabado de ver o crash da Nasdaq. Quando você falava em empresa de tecnologia... Todo mundo fugia. Todo mundo saía correndo. Né? E nós sobrevivemos... Quantos sócios vocês eram? Nós éramos, no início, 4 sócios. 4 sócios. Depois entraram mais 2. Eram 5 sócios, entrou mais 1, 6. E depois nós tornamos os engenheiros sócios. Legal. Então, na verdade, todo mundo tinha um pedaço da empresa. Os engenheiros tinham um pedaço menor, mas tinham um pedaço da empresa.
E nós sobrevivemos vendendo soluções para o mercado corporativo. Então, eu transformei aquele site, eu usei aquela tecnologia, eu falei, eu tenho que criar alguma coisa com isso. Tem que ganhar dinheiro, né? Tem que ganhar dinheiro, tem que transformar isso num negócio. Para que isso tem valor, né? E a gente tinha uma série de defeitos. Eu, um professor universitário, eu não sei nada de negócio. Todos nós começamos assim, você não sabe nada de negócio, nada de direito, nada de contrato, nada de contabilidade, nada de marketing, né? Muito bom. E um sócio falou, não, vai para a rua. E eu fui para a rua. Um dos episódios foi que eu vim aqui numa empresa, não me lembro o nome, em São Paulo, fiz uma reunião e voltei. Me contaram isso alguns anos mais tarde. Alguém entra na reunião e perguntou para o vice-presidente, o que foi aquilo? Foi um professor e uns meninos lá de Minas Gerais. E como é que foi? Não, interessante demais. O que eles queriam? Uai, não sei, eles não falaram. Que maravilhoso. Então, assim, todos nós passamos por isso, né? O que você tem que fazer, você tem que tirar o seu ego da frente. Não é a respeito do seu ego, não é a respeito de você. É a respeito daquela empresa que você criou. É aí que você tem que se concentrar. Tira o seu ego da frente, aprende. Né? Aprende o mais rápido que você puder. A chance está nisso. Se você não aprender depressa, não vai acontecer a mágica. Perfeito. Tá? E nós conseguimos sobreviver. E vocês vendiam o que de solução para a empresa, né? Nós adaptávamos. O método que eu criei foi o seguinte: eu entrava na empresa e falava o seguinte: eu posso olhar o que vocês estão fazendo? Por 4 semanas. De graça. Sem fee, sem nada. Se eu achar alguma coisa em que eu possa aplicar a tecnologia de busca, a gente conversa. Beleza. E um dos lugares que eu fui foi a Odebrecht, Mauro Ren, que era o COO. E o Mauro tinha um problema. Quando você tem um edital, você tem que mostrar competência técnica. Então, por exemplo, edital de metrô em São Paulo, você tem que mostrar competência em furar túnel. Perfeito. Mas eles não têm uma obra túnel, eles têm uma obra assim, ferrovia Belém-Santarém. E tem um monte de túnel, por acaso, no meio do caminho. Isso, então você tem que achar qual que é o túnel. Como é que eles faziam isso? Imprimiam toda a documentação e contratavam uma empresa que lia os documentos para achar túnel. Que loucura. Desse jeito. Eu olhei para aqui e falei assim, Mauro, eu faço muito melhor. Aí fiz uma solução para eles, ele ficou absolutamente impressionado, nós assinamos um contrato em uma semana. E daí vocês foram vendendo de contrato em contrato. Foram vendendo de contrato em contrato. Foi gerando dinheiro. B2B super difícil, porque as negociações são morosas. O Larry e o Sergey começaram assim. Só que eles são muito mais safos do que eu. Logo eles falaram, não, esse negócio não adianta, né? É muita... Você constrói uma vantagem competitiva, mas desacelera muitas coisas. Mas foi assim que eu sobrevivi. No Brasil não tinha outro jeito, né? Eles captaram dinheiro, você captaram dinheiro. Desse jeito. Eles fizeram uma coisa muito, muito inteligente. Eles sentaram em cima do dinheiro. Eles não saíram gastando dinheiro desenfreadamente. Sentaram em cima do dinheiro. Veio o crash da Nasdaq. Todas as empresas faliram. Eles ficaram sozinhos. Se você deixar o Larry sozinho, se deixar o Larry e o Sergey sozinho, o jogo acabou. Foi exatamente o que aconteceu. Agora, vocês nessa época, né? Então, vocês pegavam esse dinheiro, reinvestiam, vocês manteram o Todo BR aberto? Nós mantivemos o Todo BR. Ele era uma prova da tecnologia, mas nós não estávamos investindo na máquina de busca, né? A saída para investir na máquina... Mas isso consumia muito dinheiro, né? Porque todo mundo fazendo request ali... Mas aí você monta um cluster de estações de trabalho, escala muito rápido. Entendi. Tá? E a gente conseguia responder a demanda. A solução para monetizar isso aí é propaganda. Eu tinha verdadeiro horror de propaganda. Achava que não tinha que eu não entendia daquilo, que não tinha nada a ver com o meu negócio. Curiosamente, o Larry e o Sergey tinham a mesma reação. Isso não é tecnologia. Que loucura. Só que você está no Vale. O Vale tem um ecossistema que hoje a gente vê no Brasil, né? O sucesso do Bruno, o sucesso do Thales se deve muito a esse ecossistema. Esse acelera as coisas. Então você tem muita gente hoje que você pode atrair para te ajudar a criar soluções. E no Vale eles contrataram cedo um economista chamado Salar Camangá. E o Salar viu. Assim que ele notou, aí é uma outra história, mas o Salar viu que havia um potencial enorme de monetizar usando propaganda, usando a máquina de busca como um marketplace. Perfeito. Um marketplace entre quem? Entre os usuários que estavam fazendo consultas de um lado e... as marcas que queriam vender seus produtos. Produtos e serviços. Quer vender curso para empreendedor. É um lugar...
E o curioso nesse caso é que você mostra o anúncio no instante que o usuário declara o interesse. É mortal. Não existe forma de marketing mais efetiva hoje. Esquece. Não existe. E aí, como que ele chegou em vocês? Como que eles chegaram em nós? Quando eu fiz meu doutorado na Universidade da Califórnia. Tem um outro brasileiro, carioca, Luiz André Barroso, que infelizmente não está mais entre nós, ele partiu em setembro do ano passado, mas o Luiz André também estava fazendo doutorado. Ele foi o que foi para a Stone, né? Ele é que estava no conselho da Stone, isso, recentemente. Ele faleceu em setembro do ano passado, uma perda memorável. Monumental para o país, né? Para o país, exatamente. Mas o Luiz André, que estava na Google, a história do Luiz André, ele fez doutorado na mesma época, em vez de voltar para o Brasil, como eu voltei, ele ficou lá e ele acabou na Google, né? E na Google tinham várias pessoas que me conheciam, porque é meu outro lado acadêmico, e eles olhando aqui, nós temos que conversar com o Bietier. Eu ligo para ele. E ele me ligou, eu estava em Brasília, me ligou e falou, você não me conhece, eu sou o Luiz André. Ele falou, Luiz, eu sei que você está aí no Google, a gente já sabia da presença dele lá, porque ele chegou lá, a empresa tinha 300 pessoas, né? Ele era muito respeitado, muito bom tecnicamente, nós queremos conversar. E eu perguntei, Luiz André, você quer conversar sobre o quê? Não, Bietier, nós queremos sentar e conversar. E eu não entendia, né? Aí, depois de algumas trocas por telefone, eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu concordo de conversar com você, mas você não vai chegar perto da minha empresa. Não, vocês não vão chegar perto. Eu ficava imaginando, né? Google entra lá, disrupção nos engenheiros na cabeça. Não, vocês não vão chegar perto dos meus engenheiros, mas eu recebo vocês em Belo Horizonte. E o vice-presidente de tecnologia, Wayne Rosen, veio a Belo Horizonte. Eu tive ajuda, eram vários sócios, um deles é o Guilherme Emrich, que faleceu há poucos anos, e nós montamos uma apresentação longe do escritório, né? Na Praça da Assembleia, próximo lá da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Fiz uma apresentação de 20 minutos e o seguinte diálogo aconteceu. Eu vou falar em português, mas o diálogo aconteceu em inglês, né? Ele perguntou assim, investidores? Eu falei, não tem investidores. Bank leases? Eu falei, não tem bank leases. Débito? Não, nós não temos débito. Ele perguntou, como? É Brasil, porra! Isso aqui tem que ser casca grossa, senão, né? Aí eu falei, Wayne, é o seguinte, quem toca as finanças da minha empresa é a Rosa. A Rosa é minha esposa. A gente faz igual a gente faz em casa. A gente gasta menos do que arrecada. Ele falou. E your wife? Eu falei, minha esposa. Rosa? Eu falei, Rosa. Nós acabamos de sair do IPO. Nós podemos usar a Rosa na empresa. Então a gente disse que ele comprou a Rosa. Pediu a gente para sair da sala. Ligou para a Califórnia. Assinou um NDA, nós saímos para jantar, e fomos visitar, e de posto um NDA, nós fomos visitar a empresa na outra manhã, era um sábado pela manhã, nós fizemos um jantar na sexta-noite, era um sábado pela manhã. E eu combinei com o Paulo Gugger, que era quem tocava engenharia, né, um grande amigo, um grande parceiro, a convidar aí 2, 3 engenheiros para receber o Wayne e o time que estava lá. O seguinte diálogo se passa. Eu pego o Wayne e as pessoas que estavam com ele, e o grupo que estava com ele, e nós estamos dirigindo para a empresa na Pampulha, eles estavam no hotel no centro da cidade. Eu falei com ele, Wayne, eu não quero falar que vocês são Google, porque vai causar uma disrupção na empresa, nossa empresa é pequena, ainda tentando sobreviver, o que eu falo? Ele virou para mim e falou assim, fala que nós somos investidores da Califórnia. Eu pensei e falei, uma grande saída, né? Não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. E vou lá, apresentei e tal, aí nós entramos, apresentei 1, 2, 3, e o Davi Reis, que foi CTO da Log, que está aqui em São Paulo, estava lá nessa manhã. O Davi Reis... Ele trabalhava com vocês? Trabalhava comigo. O mundo não tem mistério, Bruno. E o Davi puxou o Paulo Gugger pela manga, falou, preciso falar com você agora. E o Paulo falou, não, Davi, tem uns convidados aí que agora eu não posso. Agora! E levou ele para uma cozinhazinha que tinha no fundo. Esse senhor que está aí, falando que é investidor da Califórnia,
O nome dele é Wayne Rosen. Ele é vice-presidente de engenharia da Google. Eu tive com ele numa conferência em Nova York, nós tomamos cachaça até as 4 da manhã. Eles estão te enganando. E aí? Eles estão... Daí já era. Aí já era. Aí foi, mas é o curioso, né? Eu costumo brincar. Que irado. Quando você não sabe mentir, não adianta, né? Não adianta, né? E daí eles visitaram, fizeram... O Wayne visitou. Uma das coisas que... O Wayne ele foi o líder do time de engenharia na Sun, que criou a linguagem de programação Java. Um dos líderes, um dos mentores. E o Wayne tem uma finesse para tecnologia tremenda. E ele entende muito bem que tecnologia é gente. Tecnologia não é sobre capital, tecnologia é a respeito de gente. Né? E ele olhou o local da empresa era um andar, 100 paredes, 2 salas de reunião em vidro. Eu não entendi, mas eu sei o que ele sentiu. Eu não acredito. A sala de reunião em vidro ela tem um propósito. O propósito é transparência. Nós vamos botar uma porta, porque senão vou perturbar o trabalho do engenheiro. Você sabe o tempo todo o que está acontecendo. Se você for lá no edifício 43, no Googleplex, você sobe a escada, tem uma sala de reunião toda em vidro. Então, na cabeça do Wayne, isso é a manifestação do mesmo DNA. Eu quero isso. Né? Ele não me falou nada, mas essa que foi a reação. Ele ficou me perguntando sobre como é que era viver ali, etc. Coisas que não me perguntou nada de tecnologia. Né? E um mês depois, nós tínhamos uma oferta de aquisição. A proposta da aquisição era o seguinte: nós vamos reter a engenharia, né, e nós vamos criar um centro de engenharia usando esse grupo de engenheiros como semente. Era muito bom para os investidores. A gente que estava ali há 5 anos, era uma empresa pequena ainda. Por que a empresa é pequena? Quando você não tem acesso a capital, você vai ficar pequeno. Né? A empresa ainda era pequena, era muito bom para os engenheiros, era muito bom para a cidade, era muito bom para a universidade, era muito bom para o Estado, era muito bom para o país, tinha que fazer. Né? Aí nós concordamos com a aquisição Mas vocês não pediram nenhum precinho a mais? Nós negociamos, fomos para Califórnia e tal, mas assim, você pode fazer uma conta. Eram 12 engenheiros em 2000, tem uns preços aí, 25 milhões de dólares, etc. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar para a Califórnia para eles pagar os 98% que estão faltando. Porque não foi. O custo de aquisição de um engenheiro aí é barato. 500, $1 milhão. Né? Então foi um preço aí, eram 12 engenheiros, foi um preço de 10, eu não me lembro, mas perto de $10 milhões. Esse aqui foi 10 milhões de reais, na verdade. Não? 10 milhões de reais, não. Eu não me lembro direito. Mas era assim, era um valor muito modesto do que foi, muito menor do que foi noticiado na época. E a razão era um acqui-hire, né? Você estava contratando. Estava comprando time. Comprando time de engenharia, e não o negócio. E não a Aqua. A Aqua, nessa hora, sumiu. Eles compraram a Aqua, cancelaram todos os contratos. Perfeito. Né? E concentraram em engenharia, falando, agora vocês são parte da engenharia Google, vocês vão trabalhar em produtos Google. E aí, como é que foi o D+1, né, depois dessa aquisição? Porque muda completamente. Antes vocês estavam trabalhando ali, vendendo, eram, né, os empreendedores que estavam fazendo negócio, cara, era vendendo almoço para pagar janta e vice-versa, e vamos embora, a dona Rosa ali não gasta mais do que você pode, ó, não vai pegar um bifão bom, pega um pequenininho aí, vamos de filé de frango hoje, não que seja pior, é muito bom, mas, né, vamos gastar um pouquinho menos. Como é que foi o dia seguinte para vocês como empresa? Vocês começaram a se reportar para os Estados Unidos, vocês começaram a desenvolver parte da tecnologia lá, eles trouxeram... Como é que foi isso? Como é que foi para vocês? Nós começamos e eles não deram instrução nenhuma. Então, nós falamos, o que nós vamos fazer? Além dos pacotes de ações que vocês ganharam desde então, né? Imagino. Isso. Que isso, no fim do dia, quando você coloca no tempo para quem ficou de lá até aqui... Se valorizou tremendamente. Se valorizou tremendamente, aqueles 10 milhões que seja, não é nada perto disso. Isso, exatamente. Mas nós fomos para Nova York. E nós vamos fazer o que nós sabemos fazer, que era a máquina de busca para o Brasil, na infraestrutura deles. Passado uns 4 meses, o Larry e o Sergey
visitaram o Brasil, estiveram em São Paulo. O Alexandre Rohagen era o responsável. Lembra do Alexandre? Grande Rohagen. Grande colega, grande amigo. E eles foram a Belo Horizonte. Né? E, basicamente, teve duas coisas que me marcaram. Uma delas foi, olha, tá aqui, é Google, se vira. Conta seu caminho. Que para um empreendedor... Maravilhoso. Agora você não tem problema de capital, você não tem problema de infraestrutura, encontra o seu caminho e eu vou te contar como é que nós encontramos outro caminho. A outra coisa que me marcou muito, ao longo daquele dia que eles passaram conosco, foi que eles repetiram umas 2 ou 3 vezes. We were lucky. We were lucky. Nós tivemos sorte. Nós tivemos sorte. Que é... Eu fico pensando... Todas as histórias de sucesso, você sabe que todos nós somos afetados por isso? Tem alguma coisa que acontece na jornada, frequentemente num momento crítico, que você não esperava e que acaba sendo decisivo. Que loucura, cara. Larry e Sergey. Que loucura eles falarem isso. Larry e Sergey tentaram vender a empresa. Até me arrepiou essa merda. Mas pensa na sua jornada, Bruno. Não é que de repente acontece um negócio. Você trabalhou o suficiente, se colocou no lugar certo, com todas as condições, fez o que você deveria ter feito, a sorte, só para seu favor. Só para seu favor. Só para seu favor. A oportunidade vai aparecer. Exatamente. E se você se preparou, que é o que você vai tá conseguir falando, agarrar ela. Essa é a oportunidade. Quando eles... Engraçado que eles fizeram um protótipo na universidade, muito parecido com o que nós fizemos, né? Tráfego explodiu, muito parecido com o que aconteceu conosco. Eles tentaram, a solução deles não foi tirar o protótipo da universidade e fazer a empresa. A solução deles é vão vender e voltar para fazer o doutorado. E eles tentaram vender umas 2 ou 3 vezes. Pro Yahoo e não conseguiram. O Yahoo foi um dos casos, né, que você vê como é que é a história. A UOL, eu acho que também foi, não foi? Eu não lembro. Eu não sei, eu sei que eles tentaram, 2 ou 3 tentaram, falaram, ninguém quer, o jeito é a gente tocar. Isso, eu acho que no caso deles teve 2 fatos inesperados. Esse foi um. O outro foi a quebra da Nasdaq. Quebra da Nasdaq, eles tinham menos de 2 anos de fundação. A quebra da Nasdaq deixou o Google sozinho no mercado de máquina de busca. Com dinheiro, graças a Deus. Com dinheiro, porque eles tinham... eles não receberam muito dinheiro, né? Eles receberam 25 milhões. 25 milhões de dólares, mas você está gastando em dólar. Imagine uma empresa que recebe hoje 25 milhões de reais. Não é nada. É menos Nos Estados Unidos não é nada. Nos Estados Unidos não é nada, mas no Brasil é menos que uma série A. Sim. Certo? Então, assim, você tem que gerenciar... Tá aí para a série B, é isso. Você tem que gerenciar isso aí com cuidado, Sim. né? Não é sair fazendo qualquer coisa. Não é saindo fazendo qualquer coisa, e eles gerenciaram muito bem. Mas eu acho que o inesperado é parte da jornada. E daí, vocês começaram a encontrar o caminho de vocês lá dentro? Como é que foi? Aí, como é que foi? Aí nós começamos a fazer, vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer dentro do Google? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que nós sabemos fazer. Vai dar muito para se achar, isso é muito melhor. E nós começamos a olhar o tráfego do Google. As consultas, o que os usuários estão querendo fazer? E começamos a olhar as consultas em português, que eram as que nós conhecíamos melhor. Então, tem um exemplo de uma consulta que era download de MP3. Download de MP3. Então, o que você está querendo é baixar a música. Você está querendo download de MP3, os usuários não vão entender. Não sabe. É baixar uma música. Na época tinha o Napster. Na verdade, você está querendo um tocador de MP3. Né? Aí você usava. Winamp. Você fazia um download do tocador e aí você baixava a música. Exatamente. E aí você ouvia. Não tinha Spotify. Você baixava o Winamp, pegava o Napster, baixava as músicas do Napster, tudo pirata e colocava lá pra isso. E aí, todo mundo já fez, tá? Então, não adianta olhar pra mim com essa cara não, galera. Não fala não, né? Pô, é o começo da internet, pô. O começo era assim, maravilhoso. Né? E essa consulta retornava 3 resultados em alemão e 4 em chinês no Brasil. Que loucura. Então tinha claramente um problema. E nós olhamos e falamos, o problema é o seguinte, quando você vai, a máquina ela tem que ranquear os documentos. Ranquear os documentos, você basicamente dá um número, um valor, uma nota para cada documento, para aquela consulta. Né? E os documentos que vinham para
para se receber a nota, não tinha documento em português, eu tinha muito poucos, então não tinha jeito, o documento em português não aparecia. O que nós fizemos foi o seguinte, nós mudamos o algoritmo de forma, na hora que vinha os documentos, vinha muito mais documento em português. Porque se você está no Brasil, você está querendo ver página em português, é óbvio, né? Mas isso é um sinal, eles não estavam prestando atenção, né? E nós colocamos uma alteração no ar, e o vice-presidente que era responsável pela busca, que é um amigo próximo, Amit Singh, ele não está mais na empresa, virou para mim e falou assim, essa é a mudança de maior impacto nessa empresa nesse ano. Foi, né? Porque quando vocês fizeram isso para o Brasil, isso validou para todos os outros lugares do mundo. Que nós não esperávamos. Mas aí o que aconteceu? E daí o Google parou de ser uma empresa americana e virou uma empresa internacional. Isso foi em que ano, você lembra? Isso foi em 2000, 2001, foi logo depois. Não, então em 2004 eles foram adquiridos, você foi adquirido em 2004. Não, desculpa. Nós começamos em 2005, isso foi final de 2005 e início de 2006. Perfeito. Foi 6, 8 meses depois. Então o que aconteceu é que, por uma classe de consultas, as respostas em português melhoraram muito. Aí nós perguntamos, o que acontece na Espanha? O que acontece? Não, o mesmo problema. Essa mudança foi lançada no mundo inteiro. Uma coisa relativamente simples, mas que deriva do fato de que nós estávamos pensando no mesmo problema isolados. De uma outra ótica também. Uma outra ótica, uma outra cabeça. Então, o que a gente achava que era importante era diferente do que o que era visto na Califórnia. Muitas das coisas que nós pensávamos não funcionavam no Google, mas tinham coisas que funcionavam muito bem. Então, a gente acabou sendo visto como um grupo especialista em busca, né? Que o melhor, e aí teve muita sagacidade da liderança da área de busca na Califórnia, falou, o Brasil, a melhor coisa que a gente faz, deixa ele sozinho. Deixa sozinho, eles vão achar seus... Deixa ele sozinho, lá eles vão olhar as consultas, eles vão olhar as respostas, eles vão criar as soluções. E alguns anos mais tarde, o Google, a gente tinha uma obsessão com métricas, mede tudo. E uma das coisas que o pessoal de busca fazia é o seguinte, se você desligar um componente, o que acontece com a qualidade da busca? E o componente de maior impacto, aquele que na hora que você desliga, a busca piora mais, é o primeiro da lista. Perfeito. E teve um momento, eu não me lembro se foi por volta de 2011, 2012, que dos 5 componentes de maior impacto na busca no mundo, 2 tinham sido desenhados e implementados em Belo Horizonte, Brasil. Que porrada. Eu gosto de citar esse exemplo, porrada. Bruno, porque assim, tem um negócio que me... Que porrada. Tem um negócio que me incomoda muito em Terra Brasília, que é, a gente não consegue, a gente não dá conta, porque os americanos têm isso, porque lá é assim, porque... Não, a gente tem que fazer aqui com o que nós temos. E nós temos que acreditar que nós podemos fazer tão bem quanto qualquer um em qualquer lugar. Perfeito. Eu não sei se tem um G4 Educação em outros lugares do mundo. Eu sei que tem um aqui. Né? E a gente não tem que ficar, né, olhando lá para fora se fizeram ou não. Tem a oportunidade, vê a oportunidade e executa. E Bertier, qual o tamanho do time hoje, 20 anos depois, lá em Belo Horizonte? O time hoje em Belo Horizonte está com cerca de 250 engenheiros. 200 é gente, hein? 250, de alta qualidade. De alta qualidade, selecionado e treinado com muito cuidado. Está crescendo. E junto com o Luiz André Barroso, lembra do Luiz André Barroso? Há 5 anos, eu e ele, com a ajuda do Fábio Coelho, muito importante, fizemos um pitch para a liderança da empresa. Falei, tem uma oportunidade no Brasil. E a liderança ouviu. Então tem um projeto de crescer a engenharia no Brasil agressivamente. A empresa está abrindo um novo centro de engenharia. Vai ser lá no IPT, do lado do campus da USP. E está desenhado para abrir em 2026. A engenharia em São Paulo está crescendo. Então o número de engenheiros no Brasil deve estar aí por volta de 400. Bastante. E não, a gente tem né? Eu tenho que acostumar que agora... Mas é você ainda, não adianta. Você ainda é sócio lá, então não tem o que falar. É parte do sonho, né? Mas existe um plano aí, a gente chega em 1.000 engenheiros no Brasil. Eu acho que é importante para consolidar o ecossistema de tecnologia no país. Quando você tem esses investimentos, grandes empresas vêm para cá e contratam, esses engenheiros se tornam engenheiros melhores. Sim. Eles eventualmente saem e vão trabalhar em outras empresas. Né? Isso faz com que o ecossistema seja muito bom. Muito mais. Então, o CTO da Log, até recentemente, era o Davi Reis, que foi treinado dentro desse sistema. O CTO de facto da Único é o Bruno Fonseca, que foi treinado dentro desse sistema. O CTO do Quinto Andar é o Paulo Goga, que foi treinado dentro desse sistema. Então, funciona. Né? Funciona. E a gente precisa de fazer um movimento de ter
ter mais empresas percebendo que existe uma oportunidade muito interessante no Brasil. À medida que o ecossistema se torna mais robusto, vai ser muito mais fácil criar novas empresas no país. Cara, assim, querendo ou não, né, a cada nova geração que passa, né, que você tem um grande deslocamento de investimento para o Brasil. Então, muita gente critica a Rocket Internet, que veio aqui no Brasil, copiando modelos de negócio que funcionavam lá fora e trazendo para o Brasil. Da Fit, a Canui, que eu montei, foi meu primeiro negócio, a EasyTax do Thales, que investiram nele, entre vários outros negócios. Mas a grande realidade é que grande parte dessa geração que nasceu ali em 2010, que foi o que eu chamo da internet 2.0 ou 3.0, que a 1.0 foi a tua. A 2.0 foi o começo do Mercado Livre, foi o Buscapé, né? E mais começo da Móvel, foi ali o 2.0. E teve o 3.0, que foi ali 2010, 11, 12. Depois teve ali o 4.0, que foi a partir de 17, que eu diria, que foi quando o SoftBank entrou, e um monte de fundo entrou. Mas essa galera de 2010, que veio com muito dinheiro, que muita gente entrou e começou a reconhecer o que é o mundo de startup, cara, muita dessa galera que foi lá estagiário meu e depois virou sócio, esses caras estão em todas as maiores empresas de tecnologia do Brasil. É isso. Então, quanto mais rápido você faz esse ciclo, quanto mais dinheiro é voltado para esse mercado, melhor para o país. Que é exatamente o que você falou agora. O Bruno, e não tem nada de errado com começar. Eu acho que assim, você tem que pensar assim, simples. Começa simples, tão simples quanto você puder. Então, se você tiver uma ideia de um produto que tem demanda no Brasil, que precisa juntar 4 pedaços que existem, por que você vai reinventar os pedaços já existentes? Pega os 4 pedaços, coloca junto. Se você tem alguma coisa que você está vendo na França, e você fala, nossa, mas isso tem muito a ver com o Brasil, tem uma oportunidade lá. Faz igualzinho. Adapta, né? Tem que copiar, adaptar e colar. O que vai acontecer é o seguinte, você vai começar igualzinho, mas a sua jornada, a sua execução, o seu contexto vão fazer com que o produto seja diferente, totalmente diferente. Se você começar... Eu tenho um colega, está até visitando agora, que ele diz o seguinte, você pega o mesmo código, você coloca no mão de 2 empreendedores, tá? Ainda que dentro do mesmo país, fala, executa, e você olha um ano e meio depois, o produto é bastante diferente. O resultado é bastante diferente. Agora, deixa eu mudar aqui um pouco o rumo da conversa, né? A gente sabe que o Google hoje ainda é o maior buscador, né, do mundo. Só que as gerações mais novas, com o advindo de rede social, né, Instagram, TikTok, entre outras ferramentas, começam, até mesmo um próprio Mercado Livre, uma Amazon, eles começam a se tornar ferramenta de busca, né? Então, o próprio TikTok, você vai lá e busca as coisas, o próprio Instagram, cada vez melhor, porque assim, até 2 anos atrás era um negócio horrível. Isso. Era horrível tentar buscar qualquer coisa e não conseguia. Daí o TikTok começou a se distanciar muito. Eles começaram também a perceber, fazer benchmark. Falar, opa, tem muito espaço de melhoria aqui. Como que você vê, na sua opinião, o que o Google tem que continuar fazendo para não se perder como líder nesse mercado de buscas, né? Porque quando você olha um funil de compras de um cliente, ele tem um momento que ele está ali tranquilo. Então, eu estou tranquilo assistindo TV, por exemplo, né? Que eu assisto pouco hoje, mas às vezes estou tranquilo mexendo no Instagram, no TikTok ou no próprio WhatsApp. E, de repente, tem alguma coisa que me incomoda na TV, por exemplo. O que me incomoda, né? Só amanhã mesmo, 25% de desconto em roupa, mesa e banho, amanhã mesmo, vai lá, tal, né? E Magazine Luiza, por exemplo, né? Que não é deles, mas vamos falar Magazine Luiza aqui. Aquilo me incomoda e daí faz com que eu faça o quê? Com que eu vá buscar, talvez no Google, que está ali no meu celular, deixa eu ver aqui se tem outras oportunidades para mim. Isso quer dizer o quê? Que grande parte das palavras que você procura no Google, você já está num momento de decisão mais próximo da sua compra. Você também tem aquelas palavras mais genéricas, então tênis de corrida, é uma palavra super genérica. Certo. É muito genérico. Mas hoje em dia, a TV perdeu o protagonismo de ser quem incomoda. E quem ganhou esse protagonismo foram as mídias sociais, TikTok, Instagram e assim por diante. O que você acha que o Google tem que fazer para continuar aí sendo esse líder como o maior buscador da internet? Pergunta de ouro, Bruno. Primeiro assim, a Google entende bem o problema. Então, basta se observar o tráfego, né? Então, antes o usuário,
e ele queria comprar uma TV, ele sempre vinha no Google. Agora você começa a olhar que ele vai direto na Amazon. Às vezes ele vinha no Google e batia Amazon, Samsung 42 polegadas. Ou Amazon, aí ele clica no Google e vai. Mesmo essa experiência, se você vem para o Google e você digita Amazon, eu tenho a oportunidade de mostrar anúncio. Perfeito. Né, que é a fonte. Se você vai direto, pronto. Já era. Cortou. E a gente via isso acontecendo. Então, como é que você resolve esse dilema? Você resolve esse dilema melhorando a experiência do usuário no seu site. Essa que é a solução. Aí tem fenômenos que aparecem. Um grande exemplo, um exemplo é o Instagram, outro grande exemplo é o TikTok. O que você vai fazer? Você vai transformar o buscador numa plataforma de vídeos curtos? Difícil. Assim, o YouTube está tentando ir para esse caminho. O YouTube, o YouTube se expandiu para incluir shorts. Né? Mas se você observar no YouTube, eu digo o seguinte, cada produto tem um look and feel. É isso aí. Então, assim, eu não entendo bem, curiosamente, eu não sou muito de ficar no TikTok e no Instagram. Não. Vou te ensinar. Então, eu quero aprender. Tá mais com o teu filho. Não, mas minha esposa gosta muito de Instagram, a grande Rosa. E gosta muito de Pinterest. Um beijo, Rosa. E gosta muito de Pinterest. Legal. Mas ela vai para o Instagram por umas coisas e vai para o Pinterest por outras. Então, o produto ele tem. E a busca, ela tem uma finalidade. Quando você precisa de acessar uma informação e você quer essa informação rápida, você quer uma informação de qualidade, você quer uma informação autoritária, você vai no Google. Então, eu acho que o que quer que a empresa faça, ela não pode perder isso de vista. Perfeito. Aí, exatamente o que faz é super difícil. A parte de experimentar, observar o que está acontecendo no fluxo de consultas e melhorar a resposta, isso é o que a Google sabe fazer, o que vem fazendo há 20 anos, é melhor do mundo, na minha opinião, de longe, mas isso é o bastante agora? Talvez não seja mais. E aí, o que tem que fazer? E a empresa tem, eu tenho que confessar, eu acho que a empresa tem batido um pouco cabeças. Em que sentido? A empresa é grande, então quando a empresa erra, tem um custo muito alto. Você lembra da história das imagens do Gemini? Lembro. O gerador de imagens que eles foram fazer lá. Isso, veio toda... aí você tinha George Washington, que era negro. Sim, e foi um flop monumental. Então, toda vez que você erra e quando você inova, você está... É preciso entender isso, né? Então, para a plateia. Toda vez que você inova, você é o primeiro para as boas notícias e para as más notícias também. Então, quando você era pequeno, a má notícia, se você tira o seu ego de lado, você aprende e vamos embora. Vamos embora. Quando você é grande, tem um custo alto. E esse custo alto, na escala que o Google opera, esse custo ele acaba pesando na decisão de quão rápido você se move. Aí você começa a hesitar. Deixa eu te dar um exemplo em que eu acho que a empresa hesitou. Estou falando aqui a minha opinião, não estou lá. É na questão do ChatGPT. Essa era a próxima pergunta que estava aqui. Que grande parte da tecnologia que foi utilizada para criar o ChatGPT foi criada dentro da Google. A ideia de você ter modelos muito grandes, de você ter hardware especializado para treinar, de você montar uma infraestrutura para treinar essas redes enormes. A tecnologia de transformers, numa rede neural, a parte do treino é muito cara. Sim. E a tecnologia de transformers, ela meio, eu vou usar um termo, vou arriscar aqui, ela meio que paraleliza o treino vai muito mais rápido, o custo cai. A tecnologia de transformers foi inventada dentro da Google e algumas das pessoas que estavam à frente da OpenAI vieram do Google. E a razão, aí eu não sei, eu não estava lá, não é minha área de trabalho, mas eu posso imaginar o que se passou na cabeça dessas pessoas, sabe? Não, vamos lançar isso. Ah, não, mas olha, a gente tem Eles perguntaram para o reitor errado. E aí eu acho que a empresa hesita. A empresa hesita por quê? Porque a empresa sabe que na escala que ela opera, os riscos são muito grandes, a repercussão negativa é grande. Então, eu acho que a empresa eu acho que eles estão tentando, tem muita gente competente lá, e
Eu tenho convicção que eu espero que eles façam a curva, mas tem um balanço aí. Sim. Entre o quão rápido você se move e quanto de risco que você corre. Perfeito. Agora, puxando esse tema de inteligência artificial, né? Vamos falar que você tem uma inteligência artificial do teu lado aqui, você quer treinar ela para ser seu braço direito, igual esses bots que tem hoje em dia aí que você pode treinar, né? E daí eu queria que você treinasse ele em alguns tópicos aqui para eu entender o que você prioriza quando você pensa nesses tópicos, tá? Então, quando você fosse treinar ali, por exemplo, conhecimento técnico, o que de tecnologia essa AI ou esse robô deveria saber, no teu ponto de vista, que é importante hoje, caso vá trabalhar com você em algum lugar? Depois eu vou te perguntar de gestão, soft skills, livros e o que mais você gostaria de adicionar, só para você tentar entender. Obrigado, Bruno. Eu sei que é ampla a pergunta. Porque quando você ampla. Pergunta o que um módulo desse de inteligência artificial precisa saber, fica parecendo que ele raciocina. E esse módulo, ele não raciocina, ou ele não faz inferência do jeito que nós humanos fazemos. Perfeito. Né? Faz de uma maneira, as coisas acontecem de uma maneira muito diferente. Onde que essa tecnologia é boa? Por exemplo, se você pede ela para gerar um código e ela já viu esse código no passado, aí ela produz algo que pode não ser exatamente o que você está querendo, você conserta ali 1 ou 2 linhas de código, você tem a solução. Olha como é que te acelera. Perfeito. Tá? Um outro exemplo é quando você tem que conectar várias ferramentas. Tá? E quando você tem que conectar várias ferramentas, o problema é você tem que saber qual que é o formato de saída da primeira ferramenta e converter. Você já fez isso várias vezes, você sabe o quão penoso que é, né? Converter para a próxima. Aí tudo fica muito lento. Agora você tem a possibilidade de pedir a ferramenta para fazer a conversão usando linguagem natural. Você fala assim, eu quero que você tire esse dado dessa tabela aqui que está num banco relacional, num PDF, e eu quero que você coloque no formato de Excel, de Excel ou de Excel é um grande exemplo. Coloca no formato de Excel. Esse é um bom exemplo. E faz esse gráfico em cima. E faz esse gráfico em cima. Então, de onde que veio a aceleração? Não é que você não pode pegar a tabela do PDF e inserir no Excel. Você pode, mas vai levar muito mais tempo. Perfeito. Aí você faz esse é um fator de aceleração espetacular. Eu vi um depoimento de um engenheiro, chama-se Stephens Davidowicz. Ele esteve na Google e hoje ele escreve livro. Legal. E ele escreveu um livro sobre a NBA, a National Basketball Association. E ele falou, e aí ele entrou em contato com a NBA, pegou todos os dados de tudo que aconteceu na NBA nos últimos 50 anos e tinha que fazer um processamento estatístico enorme. Ele falou, eu calculei, usando o ferramental que eu conheço e a formação que ele tem um doutorado em estatística, que ia levar 8 meses. O livro ficou pronto em 1 mês. Ele falou assim, é um fator de aceleração de quase 10, um negócio impensável. Porra. Né? Tem um detalhe. Ele instruiu o módulo de inteligência artificial, mas ele não conferiu as respostas. Ele não sabe. Não, porque para conferir... Então, assim, esse ponto é um ponto importante. Pelo seguinte, depende da tarefa. Perfeito. Se você vai fazer algo que pode resultar na morte de alguém, é melhor você não confiar num módulo desse. Concordei. Tá? Mas se você vai fazer propaganda em marketing, se você vai fazer isso... Tem uma série de atividades... do dia a dia, que você pode acelerar extraordinariamente com essa tecnologia, e eu acho que para isso você deve usar. Tem situações que são mais difíceis. Eu não entendo bem, não, mas eu não entendo por que os call centers não foram afetados por essa tecnologia. A minha suspeita é que não é tão simples. Olha, não é tão simples. A gente tem utilizado aqui internamente, principalmente na área de vendas, e, cara, assim, melhorou em mais de 60%, 70% a produtividade do time. Só o fato de você conseguir gravar uma ligação, transformar em texto, pegar o texto, passar para uma inteligência artificial, já trazer o sumário exatamente da conversa, fazendo com que o nosso pré-vendedor, até mesmo o vendedor, perca muito menos tempo tendo que anotar, só conversar e seguir qual a próxima pergunta, dependendo da resposta, do que qualquer outra coisa. Então, no call center, deveria ser algo muito parecido. Talvez seja porque... Não, mas o que você está fazendo aqui, então, se eu estou entendendo, você está usando a ferramenta para aumentar a produtividade. Perfeito. Né? Mas que eu acho que é o primeiro passo que os call centers deveriam ter. O segundo passo, daí sim, é você substituir a pessoa que está ali
para que seja tudo uma máquina, né? Fazendo, mas eu acho que daí também deve ter o... Né? A gente não quer testar isso daqui tão cedo. Não, né? eu acho que esse problema é mais difícil. Eu, na minha cabeça, isso era um risco, né? E hoje Você acha que é menos um risco? Eu acho que é menos, porque quem está falando no call center, primeiro, quer falar com a pessoa. Sim. A pessoa, você sabe, assim, eu estou aqui, aí o João passa ali, ô João, tudo bom? Tranquilo? Não, daqui a pouco eu te atendo. Aí eu volto a falar, pronto, olha a confusão. Imagina que você fosse um módulo de... Sim. Você não foi treinado para isso. Não foi treinado, exatamente. Aí você tem uma interjeição dessa, você tenta processar, porque você não Já sabe. Já deu ruim. Já deu você não sabe que isso não é parte do roteiro da conversa. Do pedido. Por que a pessoa está falando com você? Ela quer alguma coisa. Sim. Mas, ô João, tudo bom? Daqui a pouquinho a gente se fala. Espera aí, filho, sai de cima de mim. Menino, tô falando com a Bruna. Ô, filho, calma. Filho, só um segundo, por favor. Pronto. A minha suspeita é essa, tá? Quer dizer, na verdade, assim, quando você... Eu vi um comentário recentemente, tem a história de carros autônomos, né? Por que está levando tanto tempo? Pelo seguinte, se você vê uma carroça de tijolo parada, né, no meio da estrada, você freia o carro imediatamente, você tira o carro da estrada. Certo? Mas se for uma sombrinha, um guarda-sol, você passa por cima da sombrinha, porque você não tem a menor importância, né? Mas quando você tirou a carteira, alguém te perguntou, alguém te falou com você, olha, se tiver uma carroça com tijolo aí, você vai... Não, você não tem esse treino. Exatamente. E aqui é o mesmo caso, quando você vai tentar treinar um carro autônomo, então o carro autônomo, o que ele faz? Ele tem a carroça de tijolo e a sombrinha, vai querer reagir do mesmo... Não pode reagir do mesmo jeito, não. A gente vai morrer. Numa situação ou na outra, a gente vai morrer. Perfeito. Se você acelerar em cima de uma carroça de tijolo, você mata todo mundo dentro do carro. E se você tentar desviar da sombrinha, dependendo do desvio... Você pode matar todo mundo à toa. É isso aí. À toa. Então, assim, aí quando você pensa, quais são os contextos possíveis de acontecer na prática? Não tem jeito, você não consegue prever. Então, se você não tiver um módulo que de alguma forma raciocina, não pode ser uma reação fruto de um treino que eu tive. Perfeito. Quando a gente está dirigindo, a maior parte do tempo, a gente reage em situações que são novas. Perfeito. Né? Quando você está ali tentando tirar a carteira de motorista, o cara faz baliza aqui, faz isso e pronto. Né? Aquele exame ali Exato. Agora, o que é importante para você quando a gente fala em gestão? Quais são os 3, 4 tópicos que você fala, cara, para ser um bom gestor, você tem que pensar nisso? Bom, então, Bruno, eu vou falar de gestão de tecnologia, que é que eu entendo. Que né? Você tem uma formação muito mais larga do que a minha, você entende Mas esse negócio muito melhor do que eu. Vamos falar de gestão de tecnologia. Times de tecnologia. A primeira coisa que você não pode se esquecer, você está lidando com pessoas. Né? E pessoas têm um lado emocional forte, que você tem que fatorar, você tem que considerar. Né? O que as pessoas querem? As pessoas querem reconhecimento. Então, você tem que colocar as pessoas num lugar onde elas tenham reconhecimento. Então, a missão tem que estar claro. Então, é função do líder comunicar claramente a missão. Como é que o engenheiro vai entender que o trabalho dele importa? É quando ele entende que aquela função que ele está codificando em C, em Kotlin, no que seja, em Java, no que seja, está alinhada com a missão do grupo, com a missão da empresa. O que eu faço importa. Né? Essa é a primeira vez. Como é que você lida com conflitos? Né? A coisa mais difícil em tecnologia... Deixa eu fazer uma brincadeira. Eu acho que toda vez que você montar um time de tecnologia, você devia... Onde é que tem um lugar que é ruim de trabalhar? Na sua experiência. Me arruma um lugar que é bem ruim de trabalhar. Uma empresa que você acha que é muito difícil de trabalhar. Sei lá... Em qual sentido? Uma empresa grande? A experiência vai ser uma empresa grande, lenta, hierárquica. Qualquer uma das grandes. Arruma uma empresa grande aí que tem esse aspecto. Então, a senhora engenharia fala, passa 2 meses lá. E o propósito é acabar com o ego. Sabe? Das coisas mais difíceis, né, nas pessoas é lidar com o ego. Né? Olha, isso aqui é a respeito do trabalho em time. Isso aqui é como é que a gente acelera o time. Quando a gente fizer uma correção de curso, você pode falar comigo, Berti, você estava na reunião ali, você falou isso, eu não concordo. Aí eu tenho que parar e pensar, falou, Bruno, você tem razão, não vai acontecer mais. E vamos para frente. Não é a respeito de mim. É a respeito do time. É a respeito do time, é a respeito da dinâmica, é a respeito de como é que a gente coloca os problemas, como é que a gente coloca os problemas na frente, sem receio de retaliação, e como é que a gente lida com os problemas.
Então tem times que assim, você traz um problema, resolve para frente, traz um problema, resolve para frente. Esses times, eles entram nessa dinâmica e eles começam a pensar assim, o Bruno tem um problema, nossa, eu tenho que escrever esse código em C aqui, tá de novo, Bruno, eu sei C, cara, sai da frente. Olha, eu paro o que eu estou fazendo para te ajudar. Por quê? Porque o meu entendimento é que ao fazê-lo, eu acelero o time. Porrada. Né? E assim, então... muito bom. Eu acho que tem muito... Você falou que era só para tecnologia, meu amigo, mas para tudo, acho né? Acho que é para tudo, Bruno, tá certo. Isso. Muito bom, cara. A preocupação com gente, essa é uma coisa notável. A gente sempre comentou disso no Google. Eu acho que uma coisa onde os fundadores, como todo fundador, vão errar e eles erraram em várias coisas. Você tem que acertar em coisas que têm realmente importância. Uma das coisas que eles acertaram muito é na cultura. A cultura tem muito a ver com quem você trabalha. Se não me engano, até aí 10 mil funcionários, não se contratava ninguém no Google. Em área nenhuma, se de 4 pessoas, 2 tivessem dado um ticket. Essas 4 pessoas eram Larry, Sergey, Eric Schmidt, que tinha chegado na empresa para ser o CEO, e o Wayne Rosen. Isso mostra a preocupação com gente. Que loucura, cara. Preocupação com gente. Esse entendimento de que gente é o ativo principal da empresa. A empresa já tinha passado pelo IPO, a empresa estava capitalizada. Né? Tem um caso ótimo, que me contaram isso. Quando eu cheguei na empresa já tinha acontecido. Eles têm um negócio, eles tinham uma reunião semanal que os fundadores faziam com toda a empresa. Nessa reunião você podia perguntar o que você queria. O que você quisesse. Numa dessas reuniões, o Wayne apareceu com um bastão de beisebol. E o Larry Sergey, muito brincalhão, né? Um virou pro outro e falou assim, o Wayne tá com um bastão. Eu vi. Será para quê? Vamos, sei lá, não vou perguntar não. E foi, mas é uma conversa de mais ou menos 1 hora, como nós estamos fazendo aqui, mas vira e mexe, voltava para o Wayne com um bastão de beisebol. Vamos perguntar para ele, Wayne, o que é isso? O Wayne levantou e falou assim, gente, esse bastão de beisebol é um instrumento que eu vou usar para destruir o primeiro carro de mais de $50 mil que aparecer no estacionamento. Vocês entenderam? Back to work. O fato da gente ter passado, estar capitalizado, as ações ter valorizado, nós temos um trabalho para fazer. Vamos concentrar no que importa. Muito bom. Então assim, essa humildade, esse foco na missão, né? Presta atenção no que precisa ser feito, concentra, fundamental. Muito bom. E nessa parte, assim, os fundadores acertaram muito cedo na cultura, né? Então, acho que gestão de pessoas tem muito a ver com isso, né? Como é que você dá reconhecimento para as pessoas? Como é que você mantém as pessoas motivadas? Como é que você faz com que as pessoas entendam que o que elas fazem é fundamental para o sucesso do time? Muito bom. Galera que está ouvindo a gente, tem um presente aqui para vocês, como em todo episódio que a gente tem aqui no Papo de Gestão. E o presente que eu tenho aqui para vocês hoje é como você entende e escolhe um canal melhor para acelerar as vendas aí da tua empresa. A gente estava falando aqui sobre o Google, que eu tenho certeza que você já usa. E se você ainda não usa, meu Deus do céu, em que mundo você vive, tá certo? Mas a gente tem nesse e-book, nesse material rico de verdade, eu aqui com o time ajudamos a preparar ele, são mais de 25 páginas falando sobre o tema, tá certo? De como você entende melhor e escolhe melhor os canais que você usa para acelerar a tua empresa, independente do setor que você tá. Se é vendas B2B, se é uma empresa que está mais voltada para a internet, o que seja, tá? Como que você faz para ter acesso a isso? Entra lá no meu Instagram, @bruno.nardon, e me manda uma mensagem direta com a palavra fermento. Caramba, fermento. Que palavra que vocês escolheram. E sabe por que o time está escolhendo as palavras diferentes, galera? Fermento. Porque é um robozinho que fica ativado lá nas minhas mensagens. E tem muita gente que conversa comigo. E quando é palavra, por exemplo, dor, crescer, são palavras que as pessoas usam nas conversas. Fermento é uma coisa um pouco menos normal de uma pessoa que estiver escrevendo para mim, vai escrever fermento no meio, né, de um texto. Então, quando ele entende que tem a palavra fermento, ele manda o PDF. Então, manda lá fermento. Eu achei tá bom? Que você ia falar que tem a ver com crescer. Mas tem a ver com crescer.
Era o que estava correlacionado e a palavra que o nosso querido aqui, ó. Pra quem cozinha, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer pão. Outro dia eu fiz um pão, o pão ficou horroroso. Aí eu falei, gente, não pode eu repetir a receita exatamente. Aí olhei de um lado, eu joguei o pão fora, não tive coragem de servir, né? Olhei, fermento vencido. Putz. Errou o fermento. Errou o fermento. Então, olha só, galera. Vai lá, @bruno.nardon e me manda fermento lá para você receber esse manual com mais de 20 páginas falando que para você como encontrar, entender melhor e escolher o melhor canal para você acelerar a sua empresa. Olha só, cara. Você, Berthier, em 2 décadas liderando, né, aqui esse time de tecnologia no Brasil, com certeza aprendeu muita coisa sobre liderança e gestão, muitas das coisas que você já trouxe aqui, citou pra gente, que de fato, né, o dono de empresa ele que está ouvindo, eu já notei várias coisas, que tecnologia é gente, esse lance do nós tivemos sorte, achei muito forte, toda essa parte que você falou aqui, né, pessoas, reconhecimento, missão clara, saber gerir conflito, né, tudo sobre o time, né, sobre a pessoa, entre várias outras coisas que você trouxe. Tem mais alguma coisa que você fala, cara, isso daqui a gente usa no processo seletivo, usava lá, né, enquanto você estava lá no processo seletivo do Google, que também é algo que, se não passar por isso, a gente acha que não faz sentido estar aqui com a gente na companhia, além disso que você já citou aqui pra gente. Não, deixa eu fazer uma reflexão sobre processo seletivo, Bruno. Quando eu estava aí uns 10 anos na empresa, eu pedi ao pessoal de recrutamento, né, para fazer o seguinte. Vamos pegar as notas que nós demos para as pessoas quando elas foram entrevistadas. 10 anos mais tarde, vamos ver onde que elas estão na empresa. Perfeito. E qual que é a correlação entre as notas que recebeu na entrevista e o seu sucesso profissional. Porrada. Não existe correlação. Você tá sacanagem. Pô, eu tava esperando aqui que tivesse algo. Não existe correlação, Bruno. Qual a explicação para isso? A explicação para isso é o seguinte, o que você precisa para sucesso na vida profissional, em geral, você não explora na entrevista, é muito difícil. Então, a melhor coisa que você faz, eu acho, é um programa de trainee, estágio muito valioso. A pessoa está ali, tem que ser estudante ainda, né? Mas passa com você 2, 3, 4 meses, você tem uma ideia muito melhor de como é que aquela pessoa se comporta, né? É o test drive. É um test drive. É o namoro. É o noivado. Isso. Funciona muito melhor, né? O processo de entrevista... Porque também não tem aquele lance... Tipo, é um estágio, para os dois lados é um estágio. Para os dois lados é um aprendizado. Então, para mim é aprendizado, tô aqui ganhando isso daqui, pô, eu tô aqui para aprender, se for legal, pô, legal pra caramba, mas também, se não for legal, tá tudo bem, vamos pro próximo. O processo de entrevista, ele é útil para identificar certos requisitos. Você precisa de alguém aqui para te ajudar na contabilidade. A pessoa sabe contabilidade, ela tem conhecimentos, tem experiência com isso, o processo de entrevista é muito útil para isso. Perfeito. Eu preciso trabalhar alguém na tecnologia, mas eu preciso de alguém que desenvolve em Android. A pessoa conhece, né, as ferramentas de desenvolvimento na Android e para isso é muito útil. Mas esse processo é difícil você usar ele para te dizer quão bem sucedida a empresa vai ser na vida profissional, porque depende de como é que você reage ao conflito, como é que você trabalha bem em time, como é que você se comunica. Né? Quando eu te dou um feedback duro, você me dá um feedback duro, qual que é a minha reação? Eu levo isso como pessoal, eu falo, Bruno, não, acho que eu entendi o que você está fazendo, não vai acontecer de novo. Aí gente que reage assim vai muito mais rápido. Muito mais rápido, né? Esse você acha que são soft skills que fazem uma pessoa que, cara, anda rápido, diferenciada das que andam menos rápido? Eu tenho um grande amigo, Ivan Moura Campos, né, que foi presidente do comitê gestor, ele costuma dizer o seguinte, o que você aprende na escola é um carimbo para você fazer uma entrevista. Perfeito. Aí você entra na empresa, a partir daí, tudo depende, a variável mais importante é a sua habilidade de se comunicar efetivamente. Você ouve. Você entende o que está sendo comunicado? Você corrige curso rapidamente? Você explica de forma clara o que você está fazendo? Por que você acha que é importante? As pessoas que fazem isso, elas são mais prováveis de se darem bem na sua empresa. Muito bom. Tem algum livro que você fala, putz, esse livro aqui que eu leio ou já li é meu mantra e que eu gosto muito de qualquer tema? Livro de qualquer tema. Um livro que você goste, que você fala, putz, esse livro aqui, sobre qualquer tema, eu gosto muito. Pode ser sobre tecnologia, sobre gestão, sobre
folclore, sobre história. Pode ser até o Harry Potter. Eu leio muito variado, mas eu vou dar dois. Eu gosto muito de ler o Peter Drucker, né, que foi era um economista. Ele é mais na área de administração do que na área de economia, né? Mas o Peter Drucker, ele durante a vida dele, ele fez mentoria de muitos CEOs, sabe? Então, ele tem muita história, ele tem muito a contar sobre o que são as características importantes na liderança. Um livro que eu não sou mais tão jovem quanto você, Bruno, então uma das coisas que me preocupa é saúde. E um livro que me marcou muito recentemente é um livro que chama-se Outlive. Outlive. Muito bom esse livro. Você leu? Opa. Esse livro me marcou muito, né? Bom. Muito bom. É um livro que eu recomendo todo mundo a ler. Um dos motivos do que eu voltei também a praticar mais esportes do que eu praticava antes. Outlive. Muito bom. Cara, olhando para trás, né? Qual legado você acredita que você deixou no Google e na indústria de tecnologia brasileira? Eu tô falando olhando para trás, porque a próxima pergunta é olhando para frente. Porque você vai deixar muita coisa ainda de legado. Mas o que você acha que até agora, nesses últimos mais do que 24 anos que você já está nessa história, faz muito tempo, você já deixou de legado no Google e aqui no Brasil? Eu acho que a coisa mais importante que eu faço, a coisa que eu faço melhor, pelo menos é o que eu ouço das pessoas que trabalharam comigo, é dar espaço para as pessoas, né? Como é que você lida com gente e como é que você cria um ambiente em que as pessoas podem operar na melhor da habilidade delas, né? Eu gosto de acreditar, que eu faço as pessoas acreditarem que elas podem ser melhores do que elas achavam que elas poderiam ser. Muito né? Então, assim, é muito dar espaço. Na medida que eu fui ficando mais na minha vida corporativa, eu aprendi que se eu estou numa reunião e eu falo alguma coisa, muitas vezes eu atrapalho a dinâmica, sabe? Então, é muito melhor eu sentar, ficar quieto, né? E deixar, mesmo que a pessoa cometa um erro, não tem importância, dá espaço para as pessoas crescerem. Elas vão fazer alguma coisa, elas vão errar, eu vou comentar com elas, elas vão corrigir, elas vão para frente, né? Então, eu acho que isso né, foi uma coisa que eu aprendi a fazer ao longo da vida. E eu acho que as pessoas que trabalharam comigo, elas acabaram se tornando, né? Pessoas que trabalharam comigo há muito tempo acabaram se tornando profissionais notáveis. Eu tenho muito orgulho disso. Eu comentei aqui, né, o CTO da Log, o CTO do Quinto Andar, talvez o CTO de facto da Único, né? Tem um CTO lá, mas tem alguém que cuida da tecnologia no chão, são todas pessoas que trabalharam comigo e acho que é fruto dessa mentalidade, é o que eles me falam, né? Muito bom. Toda vez que você começar um negócio, não é a respeito de você, não é a respeito do Bruno, não é a respeito do Tony. O Bruno é inteligente, o Bruno, né, tem ambição, tudo isso é muito bom, mas é a respeito da empresa, é a respeito do grupo, né? Então, como é que você potencializa o grupo? Muito bom. Isso é o que eu acho que eu faço melhor. Muito bom. E depois de quase 20 anos no Google, né? O que te motivou a recentemente sair ali do dia a dia e ir atrás de novas aventuras? E quais são essas novas aventuras? Na verdade, eu não estava atrás de novas. Depois de 19 anos, né? Então, de novo, a empresa muda muito. Hoje a empresa é enorme, a empresa que opera da maneira muito diferente que operava quando eu cheguei. E eu não estava me sentindo útil, sabe? Eu já estava numa conversa com o meu gerente sobre o que seriam as alternativas, o que eu faço dentro da empresa, como é que eu posso adicionar valor. Eu achava que eu estava adicionando um pouco. Em setembro aconteceu um evento, né, catastrófico, que foi a partida do Luiz André Barroso, que era muito mais do que um colega de trabalho, né? Era um amigo muito próximo. E me deixou muito reflexivo, né? Eu falei, sabe que está na hora de dar uma parada, fazer... A vida passa, né? E a vida passa muito depressa. Você lembra quando você começou, antes dos meninos, né? Tudo passa muito depressa, né? Acho que a maior reclamação que eu tenho da vida é isso, tudo acontece muito depressa. E eu fiquei reflexivo. Em março, houve uma troca de gestão. E uma pessoa com quem eu trabalhava que eu conheço há mais de 15 anos, deixou de ser gerente, chegou um novo gestor. Falei, quem sabe está na hora, né? E aí eu conversei com o gestor e falei, olha, você vai tocar o time com o seu time, cara. Você não vai continuar tocando esse time, quem sabe está na hora da gente pensar. E aí eu saí.
né? Sair em paz, sair com orgulho. Tem dor na partida, porque afinal de contas são 19 anos da minha vida, né? Que teve uma grande comoção dentro do Google aqui no Brasil. Tem dor na partida, mas eu acho que eu saí num bom momento, é um bom momento de dar espaço para outras lideranças, né? Tem liderança muito sólida no chão. Nós tivemos uma despedida em Belo Horizonte, tivemos uma despedida aqui em São Paulo. Em São Paulo, o Fábio Coelho, que é um amigo, né, preparou uma armadilha. Eu cheguei lá no palco, estava neto, mulher. Minha mulher estava por VC, estava meu filho, né? Foi um momento emocionante. Legal. E o que eu pretendia fazer? Consertar a cerca e criar galinha. Bem tecnológico. Bem tecnológico. Durou exatamente uma semana. Porque meu filho, que você conhece, fundou uma empresa uma fintech há cerca de 4 anos e eu estou acompanhando. Chama UMI e eu estou acompanhando essa fintech. Né? Eu fui investidor. Belo né? negócio. Como é que é quando começa lá? Quem que investe? Né? Quem que investe? Family, Fools and Friends. Friends and Fools. Né? Família, os amigos e os malucos. Você era família. Eu era família. Eu era os malucos. Obrigado. Obrigado. E aí ele, assim que ele viu a despedida em São Paulo, e ele falou: por que você não vai lá na empresa para umas reuniões? Eu achei que eu ia chegar lá, sentar, ouvir alguma coisa, né, fazer alguma sugestão e ir embora, né? Mas cheguei lá, estava a liderança da engenharia e eles perguntaram para mim: quando é que você começa de verdade? Eu falei: como? Aí eu falei: não, gente, calma. Aí eu entendi. No momento que a empresa passou por uma série de investimento, uma série A em março, captou um volume de dinheiro considerável e no momento está precisando de uma liderança de engenharia. Eu falei: tá bom. Aí eu conversei com a liderança, os conheci, dei para eles uma oportunidade deles me conhecerem, do que eles vão esperar, né? Eu falei com eles coisas do tipo: olha, se vocês começarem a escrever em pedra o que eu falar, eu vou embora. Isso aqui não é religião, eu não sou Deus, eu não sei das coisas, eu vou errar, mas nós vamos errar juntos. E na hora que nós errarmos, nós vamos aprender, nós vamos corrigir curso e vamos para frente. Irado. É isso, né? E tem uma liderança muito forte, uma das coisas que é muito... O que a empresa faz hoje? A empresa é uma fintech, é uma empresa de pagamentos, ajuda o varejista, né? Ajuda os usuários a fazer pagamento para o varejista usando muito Pix. Perfeito. E você tem toda uma história de crédito, conhecer o cliente? Isso. Mas tem muito uma história de fazer parceria com o varejista, né? Perfeito. Como é que você acelera a transação ali entre o cliente e o parceirista, ficando do lado do varejista. E é uma empresa que a cultura está muito no lugar certo. Isso eu tenho o maior orgulho de falar. Eu talvez tenha tido uma pequena contribuição, não sei. Mas a cultura é muita energia, né? Uma empresa que está crescendo, todo mundo muito motivado, né? A engenharia assim, sólida tecnicamente, né? Eu acho que eles estão fazendo coisa demais, então a gente precisa de acelerar. Como é que acelera? Na minha cabeça é a respeito do que não fazer. Perfeito. E aí eu acho que eu posso ajudar, né? Foco é isso, né? Foco é isso. É você falar não pro bom para ficar com o ótimo. Isso. E é duro falar não pro bom. É bom, é duro falar. Muitas vezes. É o mais duro. Porque é fácil falar não pro ruim. O ruim, todo mundo fala não, é ruim. Não. Pô, eu tô entre o bom e o ótimo. E aí, como que você consegue discernir isso? O bom é sempre tentador, né? Ah, muito. Muitas vezes é coisa que você gosta de fazer. Mas você tem facilidade. Você tem facilidade. Não é a respeito de você. É sobre o todo. É sobre o todo. É sobre a empresa. Então, o que... assim, hoje nós estávamos na discussão hoje de manhã, né? Não, o que é prioridade? Vamos colocar tudo que nós estamos fazendo aqui e vamos pintar. Né? E vamos fazer isso toda semana, toda segunda-feira começa assim, e nós vamos concentrar no que é prioritário e pronto. Muito concentrar bom. No que é prioritário e pronto, né? É aí que você vai ter velocidade, né? Eu fico muito feliz com essa informação, viu? Não, você sabe disso. Você sabe disso melhor do que todos nós. E o sucesso reflete isso. Eu sei que você sabe. Boa. Olha só, antes da gente ir aqui pro bate-bola final, que eu gostaria de ficar conversando com você a tarde inteira. Obrigado. Que o papo tá muito bom, mas né, em respeito ao tempo dos nossos ouvintes, que também querem, né, ficar aqui até o final.
que a gente tenta ficar em 1 hora, já deu uma estouradinha aí, mas tá tudo bem, porque hoje eu falei pra turma, vamos continuar. Convido vocês que estão ouvindo aí pra a gente, antes de ir aqui pro bate-bola, pra não esquecer de seguir a gente lá no canal Papo de Gestão no Spotify. Isso ajuda muito a gente a continuar ali no topo dos episódios e podcasts aqui de negócios do Brasil. Manda, compartilha aí com a turma também. Você sabe que pode gostar desse episódio, dá um curtir lá, faz um comentário. E é isso aí. Indo aqui pro bate-bola, vou te fazer uma pergunta. Você responde rápido. Se precisar, dá uma estruturadinha, mas é rápida. A ideia é ser bate-bola mesmo. Gemini ou ChatGPT? ChatGPT. Louca! Que loucura! Não esperava por essa. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na tua carreira? Concentro. Acho que o melhor conselho é concentra. Tenta fazer um número menor de coisas. Foco, então. Concentra, foco. Se você pudesse mudar algo na indústria de tecnologia no Brasil, o que seria? Curiosamente, eu acho que mudaria a lei trabalhista. Eu queria que a CLT não se aplicasse ao setor de tecnologia. Eu acho que seria bom que não se aplicasse para quase nenhum setor. Não, tem setores, tecnologia é um, direito é outro, saúde é outro, em que a rotina de trabalho, a legislação é uma legislação super positiva, a legislação tem que ser preservada. Né? Ela não se aplica a certos setores. Se você olhar a legislação americana, tem muito do que tem na CLT. Tem salário mínimo por hora, tem periculosidade, tem hora extra, tem férias, etc. Mas o setor de tecnologia está isento. Por quê? Porque tem uma disciplina, tem uma lógica da forma como você trabalha, não se encaixa bem na CLT. E o que a gente fica fazendo? Mágica. Né? Pedindo os engenheiros para bater ponto. E se perguntam, mas que horário que eu ponho aqui? Né? É difícil. Isso assim, eu acho que a CLT, do jeito que está hoje, ela impõe um desafio para o empreendedor. Ele acaba acumulando um passivo trabalhista. E nem só isso, né? Mesmo puxando para isso que você falou, eu vejo que a lei trabalhista ela demora de 10 a 15 anos para conseguir acompanhar o que está acontecendo. Então, assim, muitas empresas de tecnologia que não só os engenheiros, mas que tem essa pegada diferente, que é um pouco mais flexível, é difícil de você conseguir adaptar a realidade CLT para uma empresa dessa, né? A empresa não cabe na legislação. A legislação foi pensada na década de 40. E de novo, que nem você disse, está certo, tem que ter, cara, porque senão tem gente que vai subir em cima do empregado, do colaborador e vai, de fato, explorar. Está errado. Está errado. A legislação tem que equilibrar. Mas me preocupa a questão do passivo trabalhista potencial. Por quê? Imagina os empreendedores que falharam, que são, infelizmente, em grande número, né? Porque isso acontece muito. Aí ele se lança, às vezes ele para de trabalhar, ele vai pela aventura, tem um grande aprendizado, ele está contribuindo para a riqueza do país, ele falha e aí a gente o penaliza. A gente tem que estimulá-lo a tentar de novo. Quando o seu penaliza e ele sai falando para todo mundo, faz isso não. Ô, João, não faz isso não, você ficou louco, isso é maior fria. Ele tem que falar, olha, eu tentei, não funcionou, eu aprendi muito, vai lá, cara, tenta também. Né? Então, se o setor de tecnologia é importante, como é que a gente cria os incentivos corretos? Muito bom. Qual foi o dia mais desafiador da sua carreira? O dia mais desafiador da minha carreira? Foi na aquisição do Google, né? Quando a gente estava vendendo para o Google, teve uma due diligence. Tá? E a empresa americana, vindo para o Brasil, foi a primeira aquisição do Google fora dos Estados Unidos. Eles não conheciam nada do Brasil. Eu passei por um processo de due diligence. É um processo de diligência, né? Que durou 7 meses. Caramba. Foram os meses mais estressantes da minha vida, de longe. Que loucura. Isso é papo para outra. Aliás, a gente não vem nem falar disso. Não. Vamos lá. Complete a frase. O Brasil precisa de? Tecnologia. O futuro da tecnologia será? Quem pode dizer? Muito bom. O futuro, quando você fala do futuro, né? O futuro se as pessoas têm dúvida, é porque o futuro é naturalmente ambíguo. A oportunidade de liderança é formar uma convicção, não uma certeza. Você forma uma convicção e você comunica essa convicção. E isso é que faz as coisas acontecerem.
Muito bom. Quer deixar um recado aqui para a turma, final? Ô, gente, vocês que estão aí, né, trabalhando, empreendendo, tentando criar empresas de tecnologia, o que vocês fazem é fundamental para o país, não deixem de fazê-lo. Muito bom. Cara, baita orgulho, uma honra ter você aqui com a gente. Bruno, muito obrigado pelo seu tempo. A alegria foi toda minha. Galera, para te seguir, acompanhar você, tem algum lugar que você compartilha alguma LinkedIn. Coisa? Então Berthier Ribeiro Neto. Isso. Berthier Ribeiro é o seu filho. Isso. Então, Berthier Ribeiro Neto lá no LinkedIn para acompanhar o Berthier. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar aqui vários aprendizados. Tenho certeza que a galera que está ouvindo a gente também adorou esse tanto de curiosidade, essa 1 hora e pouco aqui de muita lição, muita humildade e muito aprendizado de quem de fato faz e faz acontecer. Galera, muito obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.